Boa noite a todos. Meu nome é Hugo, como o José já falou. Eu vou ter o prazer de ficar com vocês essa meia horinha, né? E procurar tirar o melhor proveito possível desses meus 30 minutinhos para que todos possamos levar daqui um novo entendimento sobre alguma parábola, algum ensinamento do mestre, né? E então eu vou convidar vocês nesse momento para que sentem bem relaxados. Eu imagino que os celulares já estão no modo avião, né? Para que não cause interferência nenhuma conosco. E vamos sentar bem confortavelmente, vamos fechar os nossos olhos para essa prece de abertura, onde nós vamos nos dirigir ao nosso grande Pai Celestial. Amado Pai de infinita bondade, mais uma vez temos a alegria de estarmos aqui presentes, reunidos em Teu nome. O Mestre Jesus nos disse que sempre que duas ou mais pessoas estivessem presentes, falando no Seu nome, Tu também estarias. Então, Pai, quero pedir para que todos esses coraçõezinhos que aqui estão essa noite possam deixar aqui suas mágoas, suas tristezas, suas inquietudes, seus problemas, que possam levar daqui subsídios para poder ver a vida de uma outra forma, de uma maneira mais branda, mais tranquila, porque sabemos que o dia a dia não é fácil e nós temos que reunir energias e para isso estamos todos nós aqui, para nos reabastecer, para transmutar as energias que vamos colhendo no dia a dia, nossas contrariedades que passamos, nos modificam o espectro, o padrão vibratório, e que aqui possamos restabelecer não somente as energias, como o nosso padrão vibratório, para podermos estar acessíveis a esses Teus servidores incansáveis, esses espíritos superiores, que tanto esforço fazem para nos auxiliarem. Assim, Pai, queremos nesse momento Te pedir a permissão para dar por aberto este trabalho de palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre... Você fechou sem querer. Eu abro de novo. É que eu... Não tem problema, espera um pouquinho, não aperta nada. Tá. Agora sim, botão direito. Direito, né? Isso. Nós vamos falar sobre a felicidade, que é aquele objetivo fundamental que creio que a maioria de nós buscamos durante toda a nossa vida, né? E muitas vezes acreditamos que ela é inalcançável, que ela não é para nós, né? Porque vem os sofrimentos, as dificuldades, tudo que já passamos na nossa vida, e se estivermos olhando para a nossa vida de uma maneira que não é adequada, pode ser que notemos que não somos felizes, ficamos com essa sensação. Até porque estamos num mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, o mal se sobrepuja ao bem. Então, a maior quantidade de pessoas e seres que vibram o mal do que os que vibram o bem, né? Então, é um pouco impossível a gente viver completamente, todo o tempo, a alegria, a felicidade de estarmos completamente acompanhado de pessoas que nos querem bem,
que buscam, que têm a felicidade no coração, né? Mas nós temos também algumas máximas que nos deixam um pouco errados quando a gente pensa se a felicidade é deste mundo. Porque, afinal, muita gente vê no próprio capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê um ponto lá que diz que a felicidade não é deste mundo, né? Já viram, né? Acho que muita gente aqui já deve ter visto. E o que pensar disso? Até porque tem muitas pessoas que gostam de sofrer, principalmente pessoas de outras seitas religiosas que ainda creem que o sofrimento é o que nos vai colocar ao lado de Deus. Não existe aquela máxima, aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados, né? Então dá a impressão para a pessoa que não tem estudo doutrinário, e Deus gosta mais daqueles que sofrem, que choram, do que os que não, né? Afinal de contas, Ele vai abrandar seus sofrimentos, né? Mas não é assim. O fato de dizer que a felicidade não é desse mundo é porque ela não é mesmo, ela não é em tempo integral. Mas aqui podemos buscar bons momentos de felicidade, desde que não a procuremos no lugar errado, né? Desde que saibamos o que é felicidade, desde que saibamos distinguir a felicidade do prazer, por exemplo, tá? Saibamos distinguir a felicidade também de haver conseguido alguma coisa, aquela saciedade. Quando a gente compra alguma coisa e consegue algo que a gente quer muito, a gente pensa, a gente se sente saciado, a gente se sente momentaneamente com algo que parece muito com a felicidade, mas não é a felicidade. Porque, vejam bem, pensemos todos nós. Alguém aqui é diferente quando, por exemplo, quer uma conquista, né? Quer conquistar um novo emprego, ou quer conquistar a possibilidade de comprar um novo veículo, ou de adquirir uma nova casa, um novo emprego do jeito que queria, né? O que a gente percebe aí? Que a gente, no momento que consegue isso, se sente muito satisfeito, muito. Dá aquela alegria momentânea, que eu digo momentânea, mas ela pode se estender por dias, né? O prazer de ter um carro novo na garagem pode se estender por muito tempo. Enquanto o carro está novo e você senta dentro dele, dirige, se sente muito bem, o carro está muito bom, gostoso, né? Só que aquela satisfação do primeiro dia, do segundo e do quinto dia não existe mais. Né? Aquilo de acordar cedo pensando no objeto já foi os primeiros dias somente. Somos exatamente como as crianças, não há diferença nenhuma. Porque querem um brinquedo novo, a mãe, o pai, com toda dificuldade, correm atrás e conseguem comprar aquele pequeno capricho do filhinho, né? E o que acontece?
depois que dá o presente, o brinquedo logo, às vezes até no mesmo dia, vai ser encostado. Ele é encostado, não é isso? As crianças encostam. Então, isso tudo é passageiro. Isso tudo não é a felicidade. A felicidade é um estado interior. É um estado interior. E se alcança principalmente quando nós fazemos um pequeno exercício. Começamos a nos lembrar, se possível diariamente, no momento da oração, na hora de dormir ou na hora de acordar, de tudo o que nós tivemos de bom na nossa vida, desde lá do começo. E agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelos pais que tivemos, pelo esforço da mãe ou do pai, pelos irmãos que estiveram lado a lado o tempo todo, com quem brincamos durante muito tempo, com quem fomos à escola, com quem aprendemos a brincar e mais tarde aprendemos a ver o lado mais sério da vida, compartilhar nossas emoções, agradecer pela primeira namorada ou namorado, pela segunda, pela terceira, pela esposa, pelo marido, porque são pessoas que dividiram o nosso sentimento, a nossa emoção, a nossa vida. Eles é que nos dão alegria. E essa é a felicidade, é ter gente. Nós somos feitos para encontrar a felicidade entre nós. É completamente impossível uma pessoa encontrar a felicidade sozinha. Completamente impossível. Quem é que pensa assim, puxa vida, adoraria fazer uma viagem para a Grécia? Né? E quem pensa isso, automaticamente pensa em que nessa viagem teria uma companhia. A família, os filhos, a namorada, o noivo, a esposa, né? Um grande amigo, uma grande amiga, nunca sozinho. Ninguém vai ser feliz, morrer de emoção na Grécia ou no Egito, vendo as pirâmides, sozinho, sem poder compartilhar com ninguém. Então, se nós passamos a reconhecer as dádivas que temos na nossa vida desde o início e tudo que a riqueza que a gente tem todos os dias, que Deus manda para nós, que disponibiliza para nós, todos os dias pensar nas coisas boas, nos bons acontecimentos, nas coisas que nos dão satisfação, que nos dá uma vontade de ficar com um sorriso no rosto. Não precisa ser uma gargalhada. Um sorriso reflete mais a felicidade interna do que uma gargalhada. Então, claro, haverá assim mesmo momentos que são difíceis durante a vida, né? Teremos a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, ou de um filho, ou do esposo. Teremos, isso faz parte da vida. Vai continuar acontecendo, mas nós somos espíritas, pelo menos, e temos uma visão mais realista desse tipo de evento, que se relaciona à perda das pessoas, porque sabemos que a perda não é perda, é apenas uma passagem, né? Que a pessoa continua existindo
E a partir do exato minuto em que se deu o desencarne dessa pessoa, no minuto seguinte ela continua sendo exatamente a pessoa que era. Mas muitas vezes, ou melhor, geralmente, livre do peso de um corpo doentio, dolorido, limitado. Né? Então, que bom! Nós ainda vamos aprender a um dia não chorar pela perda de um ente querido, mas sorrir, como algumas culturas o fazem. E uma pessoa em que a carcaça, o veículo físico, já está além dos limites, né? Porque as células vão envelhecendo, Deus quis assim. Por quê? Porque nós temos que ir embora dessa experiência para poder entrar em outra experiência. Quando estamos aqui encarnados, já está sendo feito, já está elaborado um novo planejamento espiritual, visando sempre o crescimento. Então, peraí, o Hugo parece que já aprendeu as coisas mais urgentes que ele tinha para aprender neste momento, apesar de bem atrasadinho que ele é, como todos os seres do planeta Terra, né? Então, agora vamos dar um outro panorama para ele, uma outra experiência, onde vamos colocar, vamos experimentá-lo, vamos ensinar-lhe outros quesitos que ele precisa para o seu crescimento espiritual rumo à perfeição. Porque ninguém pode virar perfeito em uma encarnação, nem duas, nem três, talvez nem 10. Talvez sejam necessárias milhares, porque temos que nascer em quase todo tipo de experiências diferentes, de cenários diferentes, né? Para viver todos os tipos de testes, de vivências, de ensinamentos, porque nós só vamos ver a Deus o dia que formos perfeitos. E perfeito significa completo. Procurar no dicionário, perfeição é relativo a estar completo, né? Quando a gente diz assim, nossa, comi uma feijoada quarta-feira que estava uma maravilha, linda, saborosa, estava perfeita. Aí eu ainda posso complementar, dizer, eu não gosto de feijoada, mas estava perfeita. O que significa? Eu não gosto de feijoada, mas ela estava perfeita. Significa que ela estava completa. Ela tinha o arroz, o feijão, o paio, a linguiça, o molhinho, né? A couvezinha frita, a laranja cortadinha para comer junto, para quebrar a acidez, né? Tinha tudo isso. Então, por isso que dizemos, nossa, estava perfeita a feijoada. Pena que eu não gosto. Ótimo, né? Não gosto, mas estava perfeita. Perfeição é isso. O dia que adquirimos todos os caracteres que podemos, que um ser vivo pode adquirir. Todas as ciências, todos os conhecimentos, todas as
experiências, tudo. Todos os quesitos emocionais, tudo. E isso leva muito tempo, muito. Né? Então, ótimo. Vamos caminhando rumo a isso, a esse padrão, a perfeição. No livro bíblico de Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 4 a 11, Salomão explana. E ele disse o seguinte: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, que é vinhedos, né? Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie. Amontoei para mim prata e ouro e joias de reis e províncias. E assim Salomão vai versando, deixando a conclusão de que esses prazeres e essas riquezas não lhe trouxeram a tal felicidade. Salomão era um grande sábio, né? E isso ele deixou como ensinamento. A felicidade realmente não está nas coisas materiais. Geralmente a gente está buscando no lugar errado. Se a gente diz, eu vou ser feliz o dia que eu conseguir tal coisa, está com um plano completamente errado. Você tem que pensar, nós temos que pensar em ser feliz hoje. Porque esse dia que eu estou falando, que eu vou ser feliz no dia que eu ganhar na Mega Sena, pode não chegar. O dia que eu conseguir trocar de carro, pode não chegar. Vou ser feliz o dia que eu conseguir uma pessoa para minha vida que me entenda bem como eu sou, que a gente se relacione muito bem e sejamos muito felizes o tempo todo. Isso é o que eu mais quero, e vou ser feliz o dia que isso acontecer. Você está tirando de você a possibilidade de fazer algo pela tua própria felicidade. Você está colocando em outra pessoa. Você está colocando essa dependência em outra pessoa. Né? Então, outra coisa. Todos nós aspiramos. Mas Deus, é que meus ombros já estão cansados. Eu tenho sofrido tanto. Tu é minha testemunha, meu Pai. Por favor, me ajuda. Sim, o Pai te ajuda. Mas não vai fazer com que você ganhe na Mega Sena. Não vai. Porque se todos ganhássemos na Mega Sena, imagina o que seria, o que aconteceria. Quem é que ia recolher o lixo da rua? Quem é que ia fazer o pão para eu ir lá comprar no dia seguinte, cedo na padaria? Quem é que ia colher as verduras, as frutas? Ninguém. Então, a riqueza, nós não devemos esperar ela. A riqueza, ela é uma dádiva que é colocada no colo de algumas pessoas como dádiva ou como o quê? Como prova. Eu creio que é a pior prova que existe. Né? Concorda comigo? Prefiro ter como prova a mendicidade do que prova da riqueza. Eu peço para Deus não me colocar nessa prova, que talvez eu não esteja preparado. Né? Então, cada um tem a riqueza que tem que ter nesse momento.
porque somos viajantes no tempo. Nossa caminhada já começou lá atrás, em outras vidas, e estamos indo devagarinho, e se procuramos fazer tudo o que o Cristo quis nos dizer que fizéssemos, que não é tanto assim não. Alguém sabe me dizer o que é esse tudo que o Cristo diz que nós teríamos que fazer? É uma coisa só, subdividida em duas. Amar o teu próximo como a ti mesmo e o teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, faz tudo o que o teu Deus quer, ou seja, o caminho do bem, só isso, e faz pelo teu próximo aquilo que tu gostaria que fizesse para ti. Então, a partir do momento que você fizer alguma coisa para o teu próximo que você não gostaria que fizessem para ti, tu não está no caminho certo. Então não precisa de 1000 leis, segue somente essa, né? E busca, e comecemos a perceber a riqueza de coisas boas, lindas, bonitas que nós temos na nossa vida todos os dias, e que possamos começar a agradecer, porque cada vez que a gente agradece por tudo isso, a gente não somente está reconhecendo que Deus nunca nos desamparou, como isso tudo nos faz relembrar tudo aquilo que esquecemos. E no momento de tristeza, melancolia, ao invés de abaixar os nossos ombros, nós erguemos e falamos: puxa Deus, como eu sou feliz, com o pouco que eu tenho, com os meus probleminhas. Mas quando vem algum problema maior, o mundo não desaba para mim, porque eu tenho a Deus, e eu sei que tenho a Deus comigo. Isso é o melhor. Melhor do que ter a Deus é saber que nós temos a Deus. Isso é o melhor de tudo. Isso é o que nos dá confiança, fé, tranquilidade. Sabermos que ali na frente tem a solução dos nossos problemas. Não é? Mesmo que nossos problemas sejam enfermidades, dores, a ciência já nos mostrou que a cura, ela se processa, a cura de qualquer enfermidade, inclusive quadros de cânceres avançadíssimos, tem cura muito mais facilmente quando a pessoa dá risada, sorri. Por isso que existem palhaços que vão até os hospitais fazer encenações lá para as criancinhas, para fazerem elas rirem. Quando a gente ri, a gente libera um monte de hormônios como endorfina, serotonina, que são causadores de verdadeiros milagres no nosso corpo. E não são milagres, são milagres que a ciência já mostrou, mas alterações importantíssimas que nos levam à cura, né? E que no dia seguinte a um grande problema, ou depois que nos curamos, ou passamos a conviver com a nossa limitação, nós falamos: puxa Deus, que legal, que lindo, que bom, muito obrigado. Isso que eu tenho não é nada. Eu caminho mancando porque tive 2 AVCs, isso não é nada, não é nada. Eu queria jogar bola, jogar futevôlei na praia, não posso, mas isso não é nada também, sabe? O bom é estar da maneira que estou, levando a vida normal, não é isso?
Então, no fim, o PowerPoint nem me ajudou muito, porque eu fiquei mais falando do que preocupado com ele, mas o recado era esse. Eu quero dizer que nós temos que, muitas vezes, não percebemos, mas tudo que precisamos é a mudança da nossa postura para com nós mesmos, a nossa postura para com nossos problemas, a nossa postura para com a vida, e parar com lamentações e trocar por agradecimentos. Passemos a contabilizar não pequenas perdas na bolsa de valores, passemos a contabilizar as pequenas dádivas que temos todos os dias, as possibilidades que temos todos os dias de abrir sorrisos, de dar risada, de querer bem quem está conosco, de ter bons pensamentos. Isso vale muito mais do que qualquer ganho financeiro. Bom, queridos, deu tempo, né, seu José? Despede do pessoal aqui. Tá bom. Então, quero me despedir. Essa palestra nessa linda casa, essa grande casa de caridade, foi a primeira que eu tive a oportunidade de fazer. Fico muito agradecido. Desejo a todos de coração que fiquem bem e mudem, na medida do possível, o padrão das suas vidas.